Olá, queridos amigos da Ausculta Unisul Bahia. Eu sou Soane Lopes Becevelli. Estamos iniciando mais um episódio e esse extremamente especial, pois trataremos do Outubro Rosa, um assunto super importante para nós mulheres. Trataremos sobre a prevenção do câncer de mama, essa doença que assusta, que apavora e que realmente precisa de esclarecimentos. Estamos aqui numa mesa estritamente feminina, onde temos pessoas capacitadas para explicar para vocês aquilo que vocês precisam saber. Então se atentem, porque só vai ter coisa boa aqui. Temos a professora Mônica, a professora Mirla, a professora Ana Thaís e a professora Daniela. Elas irão se apresentar para vocês. Então, vamos lá, professora Ana Thaís, por gentileza, apresente-se para nós. Olá, eu sou a Ana Thaís, sou administradora e tenho experiência em empresas. Vamos discutir uma parte aí que cabe sobre as empresas e o câncer de mama. Ok, professora Mirla. Eu sou a professora Mirla, eu sou biomédica, também pretendo contribuir com vocês aqui um pouquinho explicando sobre o câncer de mama. Professora Mônica, psicopedagoga. Olá, eu sou Mônica Ribeiro, psicopedagoga e bacharel em Direito. Estou aqui para contribuir de alguma forma com esse conhecimento sobre o Outubro Rosa. Professora Daniela Pala. Eu sou Daniela Pala, nutricionista, doutora em nutrição e atuante na prevenção da saúde da mulher. Então, explicando um pouco sobre essa realidade de câncer de mama, muitas dúvidas surgem, muitas pessoas chegam assim com conflitos porque não entendem determinados termos que são colocados pelos médicos e sempre a palavra câncer ela apavora, né? Então, Mirla, conta pra gente essa história de câncer. O que vem a ser um câncer de mama? Para que a gente possa ficar mais confortável até na hora de tentar entender o diagnóstico do médico. Certo. Então, o câncer de mama, ele acomete as células mamárias, né? Onde essas células, elas acabam se dividindo de forma descontrolada. Isso como consequência genética e também consequências de estilo de vida, como obesidade, uso indiscriminado e de forma aumentada, né, de hormônios. Né? E a gente sabe que o câncer de mama é o câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo. Né? Então, a prevenção ela é a melhor solução, né, para o câncer de mama. O que é interessante é que a gente percebe que o avanço da ciência está tão fantástico que existem diagnósticos que são diagnosticados positivo para câncer e mesmo assim o tratamento é rápido e eficaz, que o médico até aconselha a paciente a nem falar nada para os parentes para que não tenha nenhum sentimento negativo ali no momento do tratamento. Exato. O importante então é a prevenção, não é? Sim. Mas o que a gente pode entender como tumor invasivo ou não invasivo? Certo. Então, o câncer de mama, ele pode ser não invasivo. O que significa isso? Essas células cancerosas, elas ficam contidas em algum local da mama e elas não se espalham, não se disseminam para outros órgãos, porque essas células são revestidas por uma membrana, que essa membrana ela não se rompe. Então, essas células cancerosas ficam concentradas nesses nódulos. E quando a gente fala de um tumor invasivo, essa membrana ela se rompe, libera essas células cancerosas. Essas células cancerosas são capazes de invadir e alcançar outros órgãos, né? Então, mas todo câncer não, alguns cânceres não invasivos, eles podem vir a se tornar também invasivos. Então, essa é a nossa grande preocupação também no combate, né, a essas células cancerosas. Pois é, esse mês que é um mês de informação, é um mês onde a gente realmente precisa entender toda essa complexidade, perceber o nosso corpo. Então existem muitas formas da gente diversificar em relação ao conhecimento. A gente está dando essa contribuição justamente para que tanto o público acadêmico como fora da academia também possa estar junto, percebendo a importância do esclarecimento. E em relação a essa posição de perceber as alterações das mamas, qual é a importância da saúde da mulher, doutora Daniela, em relação a essa estrutura toda do Outubro Rosa? Porque está sendo importante essa colocação, né, de Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. São datas que realmente expressam uma preocupação de conscientização e isso é importante. O que é positivo a gente tem que realmente colocar em prática. Como é que essa mulher vai ter essa conscientização? Quais seriam os passos que ela poderia entender para saber se tem ou não, se precisa ou não procurar um médico, doutora Daniela? O mês Outubro Rosa é um marco na saúde da mulher, porque volta os olhares para a nossa saúde. É o câncer
que mais mata mulheres, perdendo só para o câncer de pele. E o INCA divulgou ainda esse mês uma perspectiva para o próximo triênio. Então, nos próximos 3 anos, teremos mais de 73 mil novos casos de câncer. Então, é um momento bastante, né? E isso representa 42 novos casos a cada 100 mil mulheres. Então, algo muito significativo e ainda muito prevalente. O que a gente tem hoje? A prevenção. E é isso que a gente está fazendo aqui. A informação ainda é a melhor medida, porque divulgar a informação acerca da doença requer um tratamento efetivo, um diagnóstico precoce. E isso faz toda a diferença para a saúde dessa mulher. Lembrando que 1 a cada 3 casos de câncer são tratados e curados. Então, realmente, a prevenção e a informação vinculada é de extrema importância. A gente pode pensar que a prevenção pode ser feita em casa, pode ser feita no posto de saúde mais próximo da sua residência, e o encaminhamento ao tratamento de forma precoce faz toda a diferença para a saúde da mulher. E como é que a gente poderia fazer essa prevenção? Só ir ao médico? Ou teriam outras formas da gente conseguir identificar ou começar a prevenir de uma forma diferente? Existe alguma realidade assim, doutora? Eu acredito que o autoconhecimento é um ponto de extrema importância. A mulher conhecendo o seu corpo, ela vai conseguir identificar algo que está diferente, que está incomodando, que está dolorido, alguma secreção, alguma alteração no formato da mama. Por isso que a mamografia também é indicada a partir dos 50 anos, porque a densidade da mama muda também. Lembrando que a causa do câncer é multifatorial, não tem só um motivo que leve ao desenvolvimento da doença. Então, isso a gente precisa ser alertadas e passar essa informação. Então, tem os fatores hormonais presentes, nós estamos produzindo hormônios, até mesmo durante a menopausa em menor quantidade. Menarca precoce, que é a primeira menstruação antes dos 12 anos, é um fator de risco. Então, a gente vê adolescentes cada vez mais ficando menstruadas mais jovens, a menopausa tardia também, a fertilização da mulher pós 30 anos, hoje estamos no mercado de trabalho, sim, então a gente fica prolongando. É uma realidade hoje, né? Sim, e é um dos fatores de risco marcantes para o desenvolvimento da doença. E tem os fatores também comportamentais, que esse a gente consegue controlar, então ponto positivo para a gente. Então, o controle do peso. Sim. A obesidade ainda é um fator de risco muito presente, muito marcante. O sedentarismo também é um fator de risco muito presente no desenvolvimento da doença, tanto que o Ministério da Saúde tem a regra de ouro com embasamento mundial, que é o quê? Atividade física realizada por 150 minutos. Isso dá equivalente a 22 minutos por dia. Então, é algo que a gente conseguiria priorizar no nosso dia a dia. É possível. E é algo que depende da gente. Ou 75 minutos, uma atividade mais vigorosa, é fator principal da prevenção do desenvolvimento do câncer de mama. Então, o autoconhecimento com controle, consumo de álcool e de cigarro também, tá, gente? Ponto importante, tá? São 2 fatores, junto com o sedentarismo e o controle do peso, que fazem jus à nossa prevenção. E já aproveitando a especialidade, existe uma alimentação adequada para quem está passando por um processo de câncer de mama, está em tratamento do câncer de mama? Ou deseja prevenir também? Ou deseja prevenir? Sim, uma alimentação saudável, equilibrada. O que a gente entende de uma alimentação saudável, equilibrada? Uma alimentação natural, rico em alimentos que vêm da terra direto para o nosso prato. Então, tudo que é processado, ultraprocessado, pacote de biscoito, enlatado, salgadinhos, infelizmente a gente não entende como alimento. Então, os alimentos, eles precisam ser naturais para acontecer. Essa prevenção, porque aí a gente consegue adquirir os compostos bioativos, as fibras, as calorias, de uma fonte melhor, de uma fonte protetiva, que vai
ser anti-inflamatório, que vai controlar o estresse oxidativo, que vai melhorar o nosso humor, controlar estresse, melhorar a qualidade do sono, intestino. E para quem está passando por um tratamento, que tanto a radioterapia, como a quimioterapia, ou a mastectomia, que é a retirada ou parcial ou total das mamas, é um procedimento, é um tratamento que requer uma demanda metabólica aumentada. Então, a boa nutrição, às vezes, nesse caso, é de extrema importância o acompanhamento de um profissional da área de nutrição, para dar esse suporte, porque o gasto energético com a doença, com o tratamento, não é à toa que essas mulheres tendem a perder muito peso, a ficar em estado de desnutrição. Então, a suplementação proteica, energética, é de extrema importância. E o consumo de água também é importante, né? O consumo de água é extremamente importante, a qualidade do sono, o funcionamento saudável do intestino. Então, não é normal não ir ao banheiro, tá? Se a gente realiza as refeições de forma equilibrada, se a gente tem frutas, verduras, legumes, a gente espera que o intestino funcione bem, não precisa fazer força, não precisa tomar laxante. Então, isso é um ponto que faz toda a diferença na prevenção da doença e no tratamento das pessoas que já estão em tratamento do câncer de mama. Nossa, que importante. Muito obrigada, Dani. Agora, voltando aqui, Ana Thaís, a nossa administradora, como é que a empresa ela pode ajudar a colaboradora a ter essa prevenção ou no tratamento, se porventura já for cometida, já estiver passando por um processo? Como é que a empresa ela pode ajudar nesse momento? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte, a empresa ela tem uma responsabilidade com esse colaborador. Então, uma vez diagnosticado e essa colaboradora precisando sair para fazer um tratamento, para fazer uma cirurgia, ela vai ter esse direito, porque vai ter todo o encaminhamento a nível de documentos, onde o próprio médico vai dar a ela a documentação necessária para que ela, inclusive, vá ao INSS, né, buscar, provavelmente passando de 15 dias, e geralmente esses tratamentos passam de 15 dias, ela vai precisar desse momento onde vai precisar se afastar do trabalho, né, e ser totalmente amparada pelo Instituto Nacional de Saúde e Seguridade. Outra coisa também importante a informar é o seguinte: as empresas hoje, mais do que nunca, elas estão entendendo a responsabilidade social que elas têm. Sim. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é que as empresas hoje precisam entender que elas precisam fazer parte desse rol de instrumentos de comunicação, né? Não só sobre o Outubro Rosa, mas também sobre todas as outras campanhas que são importantes, né, para o meio ambiente, para a sociedade. Então, hoje, as empresas já entendem que elas são parte da sociedade e precisam acompanhar, apoiar as boas causas. Então, o Outubro Rosa é muito importante. Então, até se a gente for falar de uma perspectiva da visibilidade da empresa, como seria importante uma empresa engajada com isso, não só estimulando os seus colaboradores, mas também os seus consumidores, né? Então, existe hoje essa possibilidade, inclusive, de atrelar, inclusive, ao marketing da empresa, né? A imagem da empresa, porque essa empresa se mostra cooperativa com a sociedade. Também tem outra questão, é que a gente pode falar o seguinte: as empresas precisam entender que os seus colaboradores são também o seu patrimônio, a sua riqueza. Sim. Então, funcionários que estão com saúde, eles estão aptos a trabalhar mais e melhor. Então, por exemplo, eu vou falar com administrador e na minha profissão. Eu tenho muito essa preocupação do bem-estar do meu colaborador. Então, assim, será que a gente não consegue, vamos dizer, eu sempre trabalhei com 30, 40 funcionários. Será que a gente não consegue fazer uma escala que todo mundo consiga cuidar da vida pessoal e da vida profissional? Então, se hoje, digamos aqui, somos colegas inclusive de trabalho. Então, se hoje, nesse mês, Daniela precisa, no outro mês você precisa. Então, se ao final de um ano, todo mundo cuidou da saúde, todo mundo se apoiou, porque a empresa também é colaboração. Sim. Então, a gente consegue fazer uma equipe muito mais unida, onde todo mundo cuida da saúde, onde não vai ter o desfalque. E mesmo que aconteça esse desfalque, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que é um momento que pode acontecer, tem que também acontecer empatia. Então, poderia acontecer comigo, como aconteceu com o colega. Então, a gente também precisa, nesse momento de união do grupo,
né? Para a gente também viver esse momento desse desfalque temporário do colaborador, mas as pessoas precisam entender dessa questão da importância que as empresas precisam se engajar nesses movimentos, né? E principalmente dar o exemplo dentro de casa, estimulando para que seus colaboradores cuidem também da sua saúde e do seu bem-estar. Perfeito. Isso é muito interessante, porque esse engajamento entre os pares, esse auxílio, esse cuidado, ele é importante, porque um ambiente saudável torna as pessoas saudáveis. Um ambiente conflituoso faz com que as pessoas se tornem também conflituosas e, consequentemente, doentes. E a doença também está muito ligada, né, Dani? Como a Dani colocou aqui, está muito ligada essa situação. O estresse também deve fazer parte, O estresse né? é um dos fatores. Todos os fatores. E hoje a gente percebe que as mulheres, elas estão com uma incidência muito maior de doenças laborais em relação aos homens, justamente porque ela acumula funções, tanto dentro de casa quanto fora, e quando chega o momento do amparo, ela não tem nem casa nem no trabalho. E Isso aí também que com o fortalecimento do vínculo afetivo, né, vai ajudando, né, para que as pessoas interajam de uma forma melhor, se sintam respeitadas e acolhidas, né, e de certa forma, se porventura acontecer alguma eventualidade em questão do câncer de mama, vai conseguir sentir o apoio, né, e o aconchego dos colegas de trabalho, né? Então isso é muito legal. Não, sem sombra de dúvida. Você receber uma palavra de carinho, você estar ali perto para receber um abraço num momento que está difícil, isso faz uma diferença muito grande. Isso é fato. E a empresa tem essa política, né, de fazer com que os seus colaboradores fiquem bem e tal. Mas tem que ter esse cuidado, esse olhar ativo para o que realmente está acontecendo. Se realmente está sendo positivo ou se não está sendo positivo. Isso é importante. Uma situação interessante e aí eu já gostaria de pegar a administradora aqui, essa colaboradora acometida com esse problema, precisa se afastar. Tudo certo, conforme rege os seus direitos e tal. E o retorno dela? Como é que é feito esse retorno pela empresa? Pois é, aí vem a questão novamente da empatia e do acolhimento. No momento que essa colaboradora volta, claro, às vezes ela ficou 15, 20, 50, 2 meses, 1 ano fora, né? Então, claro que as atividades da empresa elas não pararam, né? A empresa continuou funcionando e em algum momento teve alguém que substituísse as suas atividades. No momento que ela volta, primeiro ela tem direito a voltar às atividades às quais ela fazia anteriormente. E assim, e é muito importante o acolhimento. Eu lendo algumas coisas para até poder nesse momento aqui participar à altura de vocês, eu li coisas no seguinte sentido, até profissionais da área da saúde, na hora de voltar, a própria gestão daquela equipe na área da saúde já tendo uma barreira e uma espécie de preconceito. Então, não, ela não deve participar de tal projeto porque ela pode morrer. Todos nós podemos morrer, né? Ou então, ela vai faltar demais, ela vai precisar sair muitas vezes, ela pode ter o retorno da doença e novamente se acometer e ter faltas. Então, o que a empresa precisa entender que ela precisa acolher essa funcionária, não só na prerrogativa do direito, com a estabilidade que ela tem, né? Mas entender que esse acolhimento justo, né, esse momento fraterno, isso fortalece também novamente o elo entre os colaboradores, né? Inclusive os colaboradores percebendo, né? Hoje foi minha colega, foi acolhida de uma forma positiva, né? Houve um tratamento acolhedor. Caso um dia aconteça comigo, isso provavelmente também acontecerá. Então isso também forma relacionamento, isso forma uma união entre a equipe e isso é, no mínimo, empático e respeitoso, já que nós falamos hoje tanto dessa questão do respeito entre as pessoas, nada mais justo que na empresa isso também acontecer. Sim, é perfeito isso. E o que eu percebo também é que esse acolhimento, ele faz parte também da recuperação, né? Sim. Porque isso pode gerar uma crise, ela pode voltar, porque ela vem ainda debilitada emocionalmente por todo o processo, se passou por uma quimioterapia, se foi uma radioterapia. De uma certa forma, ela vem debilitada emocionalmente falando. Porque voltar demonstra a ela que a vida dela voltou. Então ela se arruma, ela vai ao trabalho, ela vai encontrar os colegas, ela em algum momento vai almoçar com as pessoas. Então assim, esse retorno é também um retorno à nossa vida. O ser humano, ele gosta de rotina. Não, e sem falar que a percepção de que eu venci, eu tô voltando. Eu venci, eu tô voltando. Eu tô voltando, eu tô chegando e eu quero fazer tudo diferente. Eu quero encontrar as pessoas que eu gosto, que trabalham comigo, que estão comigo. Eu vou usar até dizer
que uma pessoa que volta, ela volta mais motivada para o trabalho. Não sei se vocês concordam. Com Essa certeza. valorização, Né? De Ela ser enxerga a gente, vida de uma outra forma. Ela passou por um né? processo. Ela volta com mais Com vontade de fazer o melhor, de se dar o melhor. E uma vez acolhida, o sentimento ainda é maior. Não, porque tem uma situação que eu acho interessante, mesmo você sabendo que você tem todo um tratamento, que você, se for descoberto precocemente, a cura é quase 100%, mas você ter um diagnóstico desse te abala, Sim. Sim. te deixa numa estrutura, Até você processar, processar, né? E se tem filhos, e se tem toda aquela estrutura, se é aquela que é esteio de família, aí você já começa a fazer planos, né? Como é que vai Suporte ser sem psicológico é mim, né? muito importante Ótimo. nesse momento. Mas aqui, muito obrigada, Thaís. Mônica, Oi. minha psicopedagoga, me diz, em relação ao tempo da doença, os exames, como é que é processado essa estrutura para essa paciente? Veja bem, existe uma portaria, né, de 2013 que estabelece justamente política nacional de prevenção e controle do câncer de mama. Então, nessa portaria, essa política estabelecida, ela vem falar justamente dos direitos que as pessoas têm, né, com câncer de mama. A questão do tratamento, a questão da redução da mortalidade, dessa pessoa ser tratada de forma digna e respeitosa, né, de receber a medicação. Então, essas políticas públicas, né, essa política nacional, quero dizer, vem fazer com que os estados e municípios, né, estão dando a oportunidade de criarem cartilhas, né, para que a sua comunidade, a sua sociedade esteja inteirada do assunto e possa realmente acolher essas mulheres. Agora, veja bem, é interessante, quando ele fala da política nacional de prevenção e controle, ele já vem dizendo dos direitos que as mulheres têm, né? E aí nós vimos a lei dos 30 dias. É uma lei que diz o seguinte: a mulher, né, quando o médico suspeita que a mulher tem, né, o câncer de mama, ela tem direito de até 30 dias passar por todos os exames necessários e solicitados pelo especialista para ter certeza de um diagnóstico. E aí vem a lei dos 60 dias, que já diz que ela tem o prazo de até 60 dias para iniciar o tratamento contra o câncer. Então, assim, nós percebemos que a política nacional vem, de certa forma, acolher essas pessoas, essas mulheres que estão passando por uma situação difícil. O câncer de mama não é fácil para ninguém. Sim. Né? Isso envolve não só a pessoa acometida do câncer, mas os seus familiares, aqueles mais próximos, né? Os seus amigos, os seus vizinhos, aqueles que amam. Então, todos sofrem. Então, a política veio para a prevenção e o controle da doença, evitando a mortalidade, evitando, né, casos mais agravantes. E nós temos também que essa lei, a de 30 dias, 60 dias, né, ela tem um respaldo junto ao SUS. Que é importante. Tá? Então, não é porque a pessoa tem um plano de saúde, né, só que ela vai ter, e o plano de saúde vai ter que atender a sua necessidade, também isso está legalmente registrado, tá? E as pessoas que são atendidas pelo SUS, que não têm condição nem dos exames, nem do tratamento, nem da medicação, quimioterapia e outros tantos tratamentos que hoje eles oferecem, tá? Então, todos têm direito, e principalmente as mulheres têm direito. Existem benefícios que a gente poderia divulgar aqui, Mônica? Que são comuns e que podem ser divulgados assim? Tem sim. Não precisa ser todos. Né, não vamos falar Sei de que todos, você pode né? lembrar. Tá. Bem, existe uma lei federal, tá? A 8213, que ela fala o seguinte: quais são os direitos dessas pessoas? A pessoa tem direito a auxílio-doença, tá? Então, se ela, a partir de 15 dias, após esses 15 dias que ela está doente e precisa estender, ela entra com auxílio-doença, tá? Ela também fala sobre a questão do saque do FGTS, do PIS/PASEP. Agora, é interessante que também tem direito ao saque,
né, do FGTS se ela estiver dependente, ou o cônjuge, né, ou um filho que seja deficiente intelectual, ou um filho menor de idade, tá? Os pais, né, que depende dela, que precisa receber também esse auxílio. Além desse auxílio, nós percebemos também a questão da aposentadoria. Quando se percebe que esse câncer, né, ele vai de forma definitiva prejudicar o desenvolvimento profissional dessa pessoa, então ela entra com pedido, né, justificando com o especialista, tá? Tudo que é falado aqui é interessante salientar que precisa de documentação. Claro. E o laudo médico comprovando, tá, a doença, o estágio da doença e quais as consequências. Porque se ela é considerada inválida para retornar aos seus trabalhos, então ela tem esse direito. Isso é mesmo que o tempo de contribuição dela seja menor de 12 meses e tal, então ela vai receber do mesmo jeito. Outra coisa interessante é a questão da isenção do imposto de renda em sua aposentadoria. Então, se ela recebe esse benefício, ela não vai declarar, né? Vai declarar como isento do imposto de renda, porque ela está precisando desse benefício, que é legal para ela, para que ela possa se manter e manter os seus, aquele que ela sustenta, né? Que dependem dela também. Então, é muito interessante notar que as pessoas ainda não têm esse conhecimento. Muitas pessoas deixam de buscar os seus direitos, né, porque acham que não é para ela. O direito é para todos. Né? E isso é importante se salientar, porque não é por você ter um problema que você não vai ter uma resposta. Exatamente. Ou do governo ou da empresa. Você tem que fazer valer os seus direitos. Meninas, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Já de pronto convido para o próximo podcast, porque é importante que vocês estejam, né, perfeitas. Eu sei que foi bem esclarecedor tudo que foi colocado aqui. Eu agradeço muito a audiência e esperemos para o próximo episódio. Até mais. Obrigada. Tchau.